Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre juros compostos nesse nosso nivelamento do segundo trimestre, né? Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, aqui de Curitiba, e vamos ver o que a gente vai discutir neste vídeo de hoje. Então nós vamos compreender principalmente um aspecto muito importante da educação financeira, que é o impacto que os juros podem ter no orçamento, seja ele individual ou orçamento familiar. Vamos relembrar, e para quem ainda não sabe, como calcular juro composto, né? E vamos ver algumas situações, problemas que vão envolver o conceito de juros compostos, que esse juro é aquele juro que tanto para as aplicações financeiras que a gente faça, né, a poupança, um CDB, qualquer tipo de aplicação, financiamento de carro, financiamento imobiliário, eles se utilizam exatamente do juro composto. Então é importante a gente compreender, tranquilo? Mas nesse processo do juro sobre juro, o que significaria isso? E o que difere, por exemplo, do juro simples que a gente já trabalhou em outros vídeos? O juro simples significa que nós não vamos cobrar juros sobre juro. Então a gente vai ver uma situação aqui que vai facilitar a compreensão de vocês do juro sobre juro. Então imaginemos a seguinte situação, que você empreste R$100 a juros no sistema de juro composto, com 10% ao mês. Obviamente, escolhemos este valor de 10% para facilitar o cálculo de vocês. Hoje em dia, 10% ao mês é um juro acachapante muito alto, né? Dentro da realidade nacional, mas nós já tivemos momentos que, por exemplo, os pais de vocês, que já tiverem mais de 50 anos, os avós de vocês, eles estavam acostumados com juros superiores a isso todo mês. Era comum, no início dos anos 90, um juro altíssimo. Hoje em dia, quando a gente fala 10%, a gente fala isso ao ano já seria alto, né? Mas vamos compreender como é que seria isso. Então, no primeiro mês, nós já vamos ter 10% sobre R$100. 10% sobre R$100 é R$10. Exatamente por isso que a gente usou o valor que seja fácil da gente fazer o cálculo. Ou seja, no final do primeiro mês, nós vamos ter 110, já estamos devendo 110, ou seja, o 100 do capital mais o 10 de juro, que vai fazer um montante de R$110. Lembrando, né, montante é a soma do capital mais o juro. Agora, no segundo mês, nós vamos ter que esse valor de 110 vai passar a ser o nosso capital. E eu vou ter 10% sobre esse capital de R$110. 10% sobre 110 é R$11 de juros. Ou seja, o montante no final do segundo mês vai ser o 110 mais 11, portanto, o novo montante vai ser R$121. Você veja que se fosse questão de juros simples, você teria R$10 a cada mês. Agora, já no segundo mês, o juro já passou a ser R$11, porque já rendeu o juro sobre o juro do mês anterior. E assim sucessivamente vai acontecer no juro composto e que difere do juro simples. E é o juro que normalmente é cobrado em qualquer situação da vida real, na nossa vida cotidiana, no cartão de crédito, no juro do cheque especial, no juro do crediário e assim sucessivamente. E também naquelas juros positivos, eu chamo assim, que são os juros da caderneta de poupança, do CDB, das aplicações de modo geral. Tranquilo, gente? Então a gente conseguiu entender um pouquinho da diferença do que nós trabalhamos como juro simples e do que a gente chama no regime de juro composto. Então o juro composto a gente diz que é um juro capitalizado, ou seja, juro sobre juro. Tranquilo? Bem, o juro, como eu já comentei com vocês, ele pode ter um aspecto muito negativo sobre o orçamento, principalmente naquelas dívidas, que são as dívidas mais caras. Lembra que eu falei que 10% é um valor acachapante, muito grande? Mas ainda em duas das operações favoritas do brasileiro, que é o cartão de crédito e o cheque especial, ainda tem juros superior a isso, principalmente no cartão de crédito. No cheque especial, hoje em dia já está um pouquinho menos, mas no juro do cartão de crédito, tem algumas operadoras de cartão de crédito que estão cobrando até 15%, 16% de juros ao mês.
Isso é muito alto. Então, se não houver o pagamento do total da fatura, esse juro pode se tornar uma bola de neve. Uma dívida que é R$100, no final do ano, se não for paga, ela pode chegar até quase R$400. Então é um juro muito alto e isso pode influenciar especificamente no orçamento individual ou no orçamento familiar. Por isso nós temos que tomar bastante cuidado quando se trata de juro e entender as diferentes taxas e qual é a mais vantajosa. Se você tem, por exemplo, uma dívida, a gente já falou sobre endividamento, uma dívida no cartão de crédito, tem que buscar renegociar essa dívida e procurar outras formas, como crédito pessoal, para se livrar desse juro que é muito alto. Então tá, vamos lá com alguns exemplos. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração para a gente poder fazer o cálculo lá. Então o capital, daí, professor, mas quando eu for calcular o juro composto, eu vou ter que fazer igual aquele exemplo? Obviamente que não, a gente quando trabalha com a fórmula é exatamente para facilitar. Vamos relembrar aqui algumas coisas. Capital, então, é o quê? Capital é o valor que eu vou emprestar ou que eu vou aplicar, tranquilo? E ele normalmente é valor em real, né? A taxa de juro, tanto aquela taxa de juro que eu digo positiva ou aquela que eu estou devendo, ela vai ser dada em porcentagem. Quando a gente vai colocar na fórmula, não pode esquecer que ela tem que estar na forma decimal, ou seja, a gente tem que dividir por 100 para colocar na fórmula. A gente já sabe disso, mas vamos sempre repetir. E outra questão importante que é o tempo. O tempo e a taxa têm que combinar. Ou seja, se a taxa estiver em meses, o tempo tem que estar em meses. Se a taxa estiver em anos, o tempo tem que estar em anos, que são as dois mais utilizados. Mas, por exemplo, nós podemos ter taxa, por exemplo, de atraso de um boleto, por exemplo, que o juro pode ser diário, né? Então tem que tomar cuidado. Se o juro é diário, o tempo também é em dias. Então tem que haver esta combinação. E daí nós temos a formulazinha que vai facilitar o nosso cálculo de juros. O M, então, portanto, é o montante. O que é um montante? A soma dos juros mais o capital. O C é o capital, que a gente acabou de falar. O I, a taxa, que tem que estar lá no decimal, dividido por 100. E o tempo, lembrando, tempo e taxa tem que estar combinando na mesma unidade. Vamos agora ao nosso primeiro exercício de aplicação. Um empréstimo de R$10.000 foi feito pela empresa Matidex, num prazo de 3 meses. No final desse período, foi pago um valor de R$ 11.248,64. Qual foi a taxa mensal que foi pago de juro? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, vocês lembram da formulazinha, né? Que nós vamos utilizar. Tem que identificar o montante, qual é o capital, qual é o valor do tempo que nós temos ali. E o quarto fator, que a gente não conhece, que é a nossa incógnita, é o tempo. Então, agora é só aplicar, é a aplicação direta da fórmula. Nesse caso, a gente pode usar a calculadora, não tem problema. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a discutir.
Daí, galera, conseguiram resolver? Vamos treinar, porque isso daqui não é para aula de educação financeira, é para a vida de vocês. Vocês precisam compreender muito bem esse sistema de juros, porque é o juro que você vai utilizar o resto da tua vida. E daí vai ser, se você sempre vai correr atrás de não se ver endividado, ou um espírito mais investidor, ou seja, aquele planejador. Então a gente precisa entender cada um dos itens, não para tirar nota, mas sim para nós utilizarmos a nossa vida cotidiana. Vocês aprendendo, vocês podem, se vocês dizem assim, mas o papai e a mamãe fazem isso. Vocês ajudam eles, né? Porque é dessa maneira que a gente vai evoluir. Porque só vai ter sucesso uma família que souber trabalhar com dinheiro como um todo. Não adianta ter o gastador e que vai atrapalhar todo o orçamento familiar. Então vamos lá para o nosso exemplo aqui que vocês fizeram aqui. Nós temos então a nossa formulazinha do montante. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa e o tempo. Então eu preciso identificar os itens que eu já conheço. Então eu já conheço aqui o capital, que é 10 mil, conheço o tempo, que é 3 meses, e conheço o montante que vai ser pago, né? A soma do capital mais o juro, que vai ser 11.248,64. E o que eu quero saber? A taxa. Então, eu vou de novo à fórmula e vou substituir. Lugar do montante, 11.428,64. O capital, 10 mil. 1 mais i elevado ao cubo. Bem, agora aqui é aquela matemática básica que eu sempre falo, mas tem gente ainda que se atrapalha. Então, se concentra para nunca mais errar. O que eu posso fazer aqui? Esse 10 mil está multiplicando, eu vou passar dividindo, porque a minha ideia é o quê? Isolar o valor da minha incógnita, nesse caso, a nossa taxa. Então, é isso que eu fiz. Então, nós vamos olhar aqui, ó, passei o 10 mil dividindo pelo 11.248,64. Faço essa divisão, obviamente, mas eu tenho 1 mais i elevado ao cubo. O que eu tenho que fazer? Eu não quero saber 1 mais i elevado ao cubo, eu só quero saber o valor de i. Então, eu tenho que me livrar desse valor elevado ao cubo. Como é que a gente vai poder fazer isso? Eu fiz a divisão, agora eu tenho que tirar esse ao cubo aqui. Eu vou tirar a raiz cúbica de ambos os membros, porque quando eu faço a mesma coisa em ambos os membros, eu não altero. Então, eu tirei raiz cúbica daqui e raiz cúbica daqui. Esse 3 com esse 3 do expoente, eu vou poder eliminar. E tiro a raiz cúbica deste valor, que vai dar 1,04. Por isso que eu disse, hoje o objetivo não é fazer continha, e sim entender o conceito. Por isso que eu disse que vocês podem utilizar a calculadora lá. Então, simplificamos 1 mais i, mas eu não quero saber o valor de 1 mais i, eu quero saber o valor de i. Então, esse 1 que está somando vai passar subtraindo. Então, portanto, i deu 0,04. Isso está em porcentagem? Não, pessoal. Isso daqui está naquele decimal. Para eu deixar novamente em porcentagem, o que eu vou fazer? A operação inversa de quando eu coloco na fórmula. Eu vou multiplicar por 100. Ou seja, multiplicando por 100, nós vamos ter aqui que a taxa que foi aplicado foi de 4% neste empréstimo. Tranquilo, gente? Esclarecido todas as dúvidas? Espero que sim. Se ocorreu alguma dúvida, procure seu professor, seja da maneira que vocês conseguirem, pelo Classroom, ou quando vocês entregam atividade, escreve lá nas atividades escritas e ele vai auxiliar você, ou você pode pedir ajuda a um colega, que isso também é bastante interessante, tá bom, gente? Então, agora vamos aqui ao nosso próximo exemplo aqui, exercício que a gente vai fazer. Carlos emprestou 10 mil reais no regime de juros compostos para Maria, a uma taxa de 1% ao mês. O pagamento foi combinado o seguinte: primeira parcela fixa de 3.500 depois de 60 dias. A segunda parcela vai ser o saldo devedor, que vai ser 90 dias. Maria propôs essa forma, porém ela receberá seu 13º na data que ela combinou a segunda parcela. E a primeira parcela ela combinou porque cabia dentro do seu orçamento depois de 60 dias. Qual será o valor da segunda parcela?
Aqui a gente pegou um problema bem prático, né, do empréstimo que será feito em 2 parcelas. Uma em 60 dias, um valor fixo, e a outra, que é o final, com o saldo devedor restante, que será depois de 90 dias, e ela vai pagar integralmente o que der de saldo devedor, lembrando que é juro composto. Aqui a taxa é 1% ao mês. Tranquilo, gente? Um tempinho para vocês ouvirem e já voltamos a conferir, gente. Daí, galera, conseguiram resolver esse problema? Achei um problema bem legal, porque é muito parecido com situações reais. Então, primeira coisa que a gente tem que ver, o capital inicial era 10 mil. A taxa 1% ao mês, transformando em decimal, deu 0,01. Depois de 60 dias, ela paga 3.500 e, no fim, depois de 90 dias, vai pagar todo o saldo devedor. Então, primeiro, vamos calcular
quanto que ela vai ter de montante, né, o juro mais o capital, depois de 60 dias aplicando nossa fórmula do juro composto. Então, no primeiro pagamento, o capital é 10 mil, a taxa 0,01, somando esses dois valores e elevando ao quadrado e multiplicando, deu R$ 10.201. Só que aqui ela vai pagar R$ 3.500. Então, 10 mil menos 3.500 vai dar um novo montante que vai ter mais juro de 30 dias, né? Então, depois dela fazer o primeiro pagamento de 3.500, nós temos um novo capital nesse caso aqui, que o novo capital é R$ 6.701. Tranquilo? Então, agora, no segundo momento, esse passa a ser o capital, a taxa continua sendo a mesma, em decimal 0,01, e o tempo já passou 60 dias, então só falta 30. Então, tem um mês só de prazo para a gente fazer o novo cálculo. Aplicando na nossa formulazinha, o capital 6.701, a taxa de 1%, deixando a fórmula decimal, e o tempo 1. Substituindo aqui na nossa formulazinha, a gente vai ter, então, que o montante final vai ser de R$ 6.768,01. Esse vai ser o valor que ela vai pagar dessa prestação final que ela vai ter. Tranquilo, gente? Fizemos o cálculo, nosso objetivo era exatamente qual que seria o valor da segunda, já que a primeira já estava fixa, né, que era 3.500, e a gente vê um problema clássico e muito aplicável de juro composto no nosso cotidiano. Então, hoje, a gente conversou nesse vídeo, falamos nesse vídeo sobre o juro composto, falamos como que funciona esse sistema de juro composto e discutimos exatamente sobre os problemas que o juro pode causar dentro do nosso orçamento. Espero que vocês tenham gostado e até breve.